Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Então, o vídeo de hoje é destinado a um ouvinte do canal, Diego Leite, que sugeriu que colocássemos também questões da Escola Naval. E aí então nós estamos aproveitando esse espaço aqui dessa playlist que chama Ita e IME, cujo objetivo na verdade era resolver questões que são consideradas mais complexas ou avançadas pelos alunos do médio, tá bom? E vamos, na medida do possível, acrescentar questões então da Escola Naval. Pegamos, seguindo a sugestão do Diego, a gente entrou no canal não, no site da Escola Naval, na verdade, e buscamos a última prova que aconteceu, que foi do ano de 2019. Então, para poder atender, nós vamos hoje começar a resolver essa prova. Vamos resolver a primeira questão, a questão 1 do ano de 2019, tá bom? É uma questão sobre geometria analítica, ela fala sobre como que é determinado o triângulo da incerteza, que é a maneira como os marinheiros do navio, com o navio em movimento, medem, uh, tentam estimar a região onde ele vai estar, através de um triângulo, interceptando três retas. Dava então essas equações da reta, uma equação estava na forma geral, a outra na vetorial e uma terceira na paramétrica. E aí tudo que a gente precisava fazer então era determinar o ponto de interseção dessas retas e depois a área do triângulo formado por esses pontos de interseções. A gente vai apresentar a solução aqui e vamos também fazer o uso do GeoGebra como uma ferramenta para poder auxiliar na solução, deixar mais bonitinho também, tá bom? Vou pedir aqui que se você não for inscrito no canal, se possível, se inscreva, tá bom? Ative as notificações para você ficar sempre ciente do que temos publicado periodicamente. E se ao final desse vídeo você achar que este te ajudou de alguma maneira, pedir que você deixe um like e, se possível, ajude o canal compartilhando o vídeo com seus amigos que têm estudado para esses vestibulares, esses concursos mais concorridos, tá bom? Então, sem mais, bora começar. Bom, como você pode ver, a questão está aqui no, no quadrinho. O nosso caderno, então, de referência é o caderno azul, que era a prova de inglês e matemática, tá bom? Do ano de 2019. Mas, para que não reste nenhuma dúvida, a gente deixa aqui na descrição do vídeo o link para você poder ter acesso a essa prova, bem como as provas anteriores, tá bom? Eu vou ler agora o enunciado e aí a gente parte para a solução do exercício, ok? Bom, então, questão 1. Considere que para obter a posição de um navio navegando em um canal, faz-se o uso de três retas. Essas retas são tomadas sob o olhar de três pontos notáveis e de três marcações angulares feitas por vigias do navio, sempre com o navio em movimento. As interseções dessas retas geram uma região triangular de área x e não acontece em um único ponto. A região triangular é chamada de triângulo de incerteza, e quanto menor o valor de x, melhor é a posição na marcação da posição do navio no canal. Suponha que depois de feitas as marcações, as três retas obtidas têm as equações: equação R1, 2x mais y menos 6 igual a zero; equação R2, o ponto meio e 1 mais t vezes o ponto 1 sexto e 1, onde t é um número real; e R3 tem a seguinte equação: x igual a 6 mais 6 lambda e y igual a 2 mais 4 lambda, onde lambda é um número real. Sendo assim, assinale a opção que indica a área da região triangular X determinada por R1, R2 e R3. Temos as opções: item A, 2, B, 4, 6, C, 6, D, 8 e E, 10, ok? Então, sugestão, pausa o vídeo, pensa um pouquinho a respeito e volta aqui para você poder acompanhar a solução. Você vai ver que a solução em si é simples, esse é um exercício, então, relativamente simples. O que você precisa fazer é determinar a interseção entre três retas: a reta R1, a reta R2 e a reta R3. E aí, essas interseções, então, vão fornecer para nós três pontos que determinam um triângulo. Esse triângulo é o que o exercício chamou de triângulo da incerteza. Eu vou até circular ele aqui, sublinhar ele aqui, triângulo da incerteza. E aí o que a gente vai precisar é calcular a área desse triângulo. Então a gente vai usar de geometria analítica, por exemplo, lembrando que a área de triângulos, conhecendo as coordenadas, né, os pontos de interseção, você pode obter ele como sendo então um determinante, tá bom? Então talvez você precise recordar um pouquinho desses conceitos, tá?
Então vamos anotar as equações aqui. A primeira equação R1, ok? 2x mais y menos 6 igual a zero. Isso é chamado de equação geral da reta, ok? Então, normalmente você estuda aí no ensino médio equação geral, equação reduzida, equação paramétrica, tá bom? Então, aqui a reta R1 está em sua equação geral e a reta R3 está na equação paramétrica. Pode ser que, eventualmente, você não tenha estudado a equação do tipo R2, que é o que a gente chama de equação vetorial. Ainda assim, é simples a gente escrever todas elas na mesma linguagem, tá bom? O que a gente vai fazer aqui é tentar escrever todas elas em sua equação reduzida e aí, então, fazer a interseção entre elas, tá bom? Vou montar até o gráfico para ajudar a gente a ter ideia do que a gente está falando, mas se você está mais habituado, basta você pegar então as retas R1, R2, R3, igualar os Y, você acha o X, e não precisa nem do desenho, tá bom? Aí, o legal da geometria analítica é que a gente se orienta, busca a solução através do desenho, tá bom? Lembrando, então, qual que é a equação reduzida de uma reta? A gente diz que a equação está na forma reduzida se você puder escrevê-la assim, ó, y for mx mais n, ok? Ou ax mais b, não importa, ok? Nessa equação R1, é muito simplesinho transformá-la na sua equação reduzida, porque é o seguinte, faltou um pouquinho, perdão, R1, né? Então, a equação R1 pode ser escrita, então, da seguinte maneira. Tudo que a gente precisa fazer é isolar o y. Então, eu passo o 2x e o 6, menos 6 para a nossa direita. Então, a gente fica com menos 2x mais 6. Então, esta é o que a gente chama de equação reduzida, ok? Da reta R1, ok? A reta R2 tem a seguinte cara. Então, vamos anotar aqui, vamos pôr, sei lá, de amarelo R2, ok? R2. Qual é a equação da reta R2? Então, a reta R2 foi dada na equação que a gente chama de equação vetorial. E ela é a seguinte, tem a seguinte característica. Meio 1, eu vou explicar o que isso quer dizer, mais t vezes 1/6 1, onde esse t é um número real. O que significa, então, dizer equação vetorial? Vamos até escrever aqui, então. Estou escrevendo assim, equação geral, mas na verdade é equação geral da reta, equação reduzida, tá bom? Então aqui seria, então, equação vetorial. Essa equação vetorial está dizendo o seguinte. Então, vamos imaginar que esse aqui fosse um ponto A, ok? Um ponto A. Essa equação é o seguinte, ela passa pelo ponto A e tem a direção de um vetorzinho V. Qual é o vetor V para a gente aqui? É o vetor 1/6 e 1, ok? Então, por isso que a gente chama de equação vetorial. Então, pensa assim, se você está num plano, você tem um ponto A e o vetor tem essa direção, ok? Então, é a equação dessa reta, que passa pelo ponto A e tem a direção desse vetorzinho V. Isso que significa, ok? Dizer equação vetorial, ok? E aí, como que a gente pode escrever isso, essa equação, de outra maneira, certo? Então, o que a gente aprende da geometria analítica é que dois pontos determinam a reta. Só existe uma única reta que passa por dois pontos, ok? Dados dois pontos fixos, A e B, né? Existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Nós conhecemos um pontinho A, ok? Qual é o ponto? O ponto é meio e 1. Esse ponto pertence à reta R2, ok? Isso, informação original. É só você pensar assim, se você substituir o t por 0 aqui, então o que sobra é meio e 1, ele pertence à reta R2. Se a gente, por exemplo, substituir o t por 1, então se você faz t igual a 1 na reta R2, né, porque isso vale para qualquer t real, o ponto meio e 1 mais 1 vezes 1/6 e 1, ele pertence à reta R2, ok? Mas então o que você vai fazer, você está dizendo é que meio mais 1/6 com 1 mais 1 pertence à reta R2. E isso é o mesmo que dizer que o ponto, então, quando você soma meio mais 1/6, isso é 4/6, né? Porque meio é 3/6. 3/6 mais 1/6 é 4/6. 4/6 e 2 pertence à reta R2. Eu vou chamar esse ponto de B. Mas então, antes de chamar ele de B, observe que 4/6 a gente pode simplificar. Então, você fica com 2/3 e 2. Este pertence à reta R2. Então, o que acontece? Nós temos dois pontos, 2/3 e 2 no caso aqui agora, esse também pertence à reta. Bom, como nós temos os dois pontos, A e B pertencentes à reta R2, agora a gente consegue então determinar facilmente qual é a equação reduzida da reta
que passa pelos pontos A e B, certo? Como é que você pode fazer isso? Você pode se recordar da seguinte maneira: o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos A e B, ela pode ser obtida da seguinte maneira: y de B menos y de A sobre x de B menos x de A, ok? O y de B é 2, o y de A é 1, né? 2 e 1, sobre 2 terços menos meio. 2 menos 1 claramente é 1. E se você fizer com calma essa continha, você vai dar 4 menos 3, 1 sobre 6. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você fica com 1 vezes 6, é 6. Ou seja, o coeficiente, vou até chamar assim, MR2, ok? O coeficiente angular da reta 2 é 6. Então, qual é a equação reduzida da reta 2? É y igual a 6x mais n. Como você vai descobrir esse n, digamos assim, NR2, ok? Coeficiente da reta 2. Como você vai descobrir esse R2? É o seguinte, quando você troca o x, por exemplo, por meio, você sabe que o seu y tem que dar 1, ok? Então, 1 é igual a 6 vezes meio, mais o NR2. Então, 6 vezes meio é 6 por 2, que é 3. Passa para o lado de cá, menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Então, o coeficiente linear é menos 2. Portanto, qual é a equação reduzida da reta 2? Y igual a 6x menos 2, ok? Então, nós já temos duas equações reduzidas. Olha só, vamos até deixá-las próximas aqui, para depois facilitar o nosso mundo de solução, ok? Então, assim, ó, R1, qual é a equação reduzida da reta 1? Y igual a menos 2x mais 6. Então, menos 2x mais 6. Qual é a equação da reta 2? Então, y igual a 6x menos 2. E aí a gente falta achar, então, a equação reduzida da reta 3, ok? Vamos passar aqui para o cantinho, então, e vamos recordar, olha só. Qual é a reta 3? Na verdade, a gente tem a equação paramétrica. É x igual a 6 mais 6 lambda e y igual a 2 mais 4 lambda, tá bom? Ok? Então, fazendo aqui embaixo, a reta R3, ela tem a seguinte equação: x igual a 6 mais 6 lambda e y igual a 2 mais 4 lambda, ok? E esse lambda é um número real. Então, só para recordar, como eu falei, isso aqui a gente chama de equação paramétrica, ok? Paramétrica, não paramétrica. Ok? E aí, observa comigo o seguinte. Claro, você poderia usar essa mesma maneira que a gente fez aqui, ó, no anterior, determinar dois pontos, um ponto A e um ponto B, que pertence à reta R3. Por exemplo, você troca lambda por 0 e lambda por 1, então você obtém que o ponto 6 e 2 e o ponto 12 e 6 pertencem à reta R3. Eu vou dar uma outra maneira de chegar nessa mesma equação dela, certo? Então, observa assim, se y é 2 mais 4 lambda, então a gente pode escrever aqui, então, passo 2 subtraindo, certo? 4 lambda é y menos 2, passo 4 dividido, então lambda é y menos 2 sobre 4, ok? Para esse mesmo lambda, a gente consegue, então, substituir aqui, certo? Aqui ficou um y, perdão, mas é lambda, né? Então, lambda, corrigindo, ok? Então, x é 6 mais 6 lambda, ok? Como x é 6 mais 6 lambda, então, vamos fazer 6 mais 6 lambda. E o que a gente vai ter é a equação geral da reta, que tem esta equação paramétrica. É só você multiplicar o 6 por todo mundo. Então, você vai ficar com o seguinte: x é igual. Como o 4 está dividindo todo mundo, a gente pode simplificar. Aqui fica 3 e 2, certo? Então, fica 3y. Vamos baixar esse x aqui um pouquinho, senão ficar muito emendado. Então, x é igual a 6 mais 3y sobre 2 menos 3 vezes 2, 6 sobre 2, ok? E 6 por 2 a gente pode trocar aqui por 3, ok? No caso, menos 3, né? Então, x ele é igual a 3y sobre 2, 6 menos 3, 3, ok? Se você passa o x para o lado de cá, então qual é a equação geral dessa reta? Você fica com menos x mais 3y sobre 2 mais 3 igual a 0. Ok? A gente chegou na geral sem precisar achar os dois pontos onde a reta passa.
No caso aqui, eu estou mais interessado, não na geral, certo? Mas nós estamos interessados na equação reduzida. Então, se eu pego esse 3 e passo para a nossa esquerda subtraindo, a gente fica com 3y sobre 2 igual a x menos 3. Se a gente manda esse 2 multiplicando, então, 3y é 2x menos 6, né? O 2 vezes x é x, 2x, 2 vezes 3 é 6, então menos 6. Então, y ele é 2 terços de x, 6 por 3 é 2, menos 2. Então, achamos também a equação reduzida da reta R3. 2 terços de x menos 2. Então, a gente pode pôr aqui no nosso quadrinho. E agora estão todos na mesma linguagem para a gente poder achar as interseções entre elas, ok? Então, só para se recordar, é 2 terços de x menos 2, ok? Então, temos as equações reduzidas das retas R1, R2 e R3. O que a gente precisa fazer agora é, como eu falei, se você tem um pouquinho mais de noção, você pode antecipar a solução desse problema simplesmente tomando as interseções. Digamos, entre a reta 1 e a reta 2, chama um ponto de A. Reta 1 e a reta 3 chamam esse ponto de B. Reta 2 e a reta 3 chama de C. Você achou os 3 pontos, tem o seu triângulo, aí calcula a área desse triângulo, tá bom? Em geometria analítica ou da forma como você quiser. Para facilitar ou tentar facilitar o entendimento do leitor, o que eu vou fazer é, do leitor não, do nosso ouvinte, é fazer o esboço desse gráfico, tá bom? E então, como eu falei, eu vou utilizar isto aqui no GeoGebra para facilitar a vida de vocês, deixar mais bonitinho, ficar uma coisa legal de se entender, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui comigo no GeoGebra como ficariam então os gráficos dessas retas, tá? Bom, você pode perceber aqui, o GeoGebra tá limpo, eu já tinha deixado previamente. Eu vou ocultar isso aqui para ficar melhor para vocês verem, aproximar um pouquinho. A nossa reta R1 nós chamamos então de menos 2x mais 6. Eu botei ela de azul aqui, tá bom? Reta R1. A reta R2 era y igual a 6x menos 2. Tá aqui de verde, tem um ponto de interseção entre elas, né? E a reta R3 é 2 terços de x menos 2, está aqui de vermelho. Então a gente observa que existe realmente 3 pontos de interseção determinando o triângulo, que ele quer a área desse triângulo aqui no meio. O que eu fiz então foi chamar as interseções da reta 2 com a reta 3. Chamei esse ponto de A, 0 e menos 2. Chamei de B a interseção da reta 3, perdão, da reta 1 com a reta 3 de B, esse ponto tem coordenadas 3 e 0, e interseções das retas 1 e 2 de C, ok? E o nosso objetivo, então, é achar a área desse triângulo. Aqui eu já estou até botando a resposta, a área dá 8 unidades de área, ok? É claro, a gente poderia fazer tudo isso com calma, mas aqui, então, já colei até a resposta para você, tá bom? E como que a gente, então, determinaria A, B e C na mão mesmo, sem usar aqui, igual eu já botei a resposta para você, porque foi isso que eu fiz, achei na mão, ok? Bom, então, como que a gente poderia fazer isso na mão, né? Eu fiz o gráfico lá, não vou fazer, vou então já aproveitar o que eu falei aqui. O que a gente precisa então é determinar a interseção das retas R1 e R2, ok? Opa, F1 não, R1 e R2, R1 e R3, R2 e R3, ok? O que a gente vai fazer é achar então as interseções entre essas retas. E aí, só para ser coerente com o que eu fiz lá no GeoGebra, eu vou seguir a anotação que a gente usou lá, tá? Bom, então nós chamamos lá, se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que a gente chamou da interseção de R1 com R2, a gente chamou de C, o ponto C. De R1 com R3 a gente chamou do ponto B. E de R2 com R3 nós chamamos do ponto A, ok? E aí então vamos achar essas coordenadas na mão. Então, R1 com R2, qual a interseção? Ou seja, quando os y são iguais, então o que tem que acontecer com x? Para o R1 interseção R2. Então, nós queremos que os y sejam iguais. Então, a gente precisa que menos 2x mais 6 seja igual a 6x menos 2. Então, por exemplo, se a gente passa menos 2x, vem para cá mais 8. E o menos 2 vem para cá mais 8. Ou seja, a gente fica com 8x igual a 8. Então, o x é 1. Se o x for 1, quanto é o y? O y ele é 6 vezes 1 menos 2, ou seja, é o 4. Então, o nosso ponto C tem coordenadas 1 e 4, condizente com o que a gente apresentou lá, certo? Como fica, por exemplo,
o R1 com R3, ok? Então a gente quer que os y sejam iguais. Então, preciso aqui menos 2x mais 6 seja igual a 2/3 de x menos 2. E aí, bom, o vídeo já está ficando longo, eu vou já dar a resposta para vocês, né? Não, vou fazer a conta, não importa. Então, por exemplo, esse menos 2x vem para cá mais 2. Então a gente fica com 2/3 de x mais 2x. E esse menos 2 vem para cá somando. Então, 6 mais 2, 8. 3 vezes 1, 3. 2 mais 6, x. Isso igual a 8, ok? Então, 2 mais 6 é 8. Então, você fica com 8x igual a 24. Então, quem é o x? X é 3, certo? Se o x for 3, quanto vai ser o y? Então, o y é só você escolher qualquer uma delas. Então, vamos escolher a terceira lá. É 2/3 de x menos 2. Ó, morreu. 2 menos 2, 0. Então, o ponto tem coordenadas 3 e 0. Né? Então, o ponto tem coordenadas 3 e 0. Na última, então, R2 com R3, certo? Olha só. 6x menos 2 igual a 2/3 de x menos 2, ok? Então, vamos separar aqui para não misturar. Separar aqui, aqui, aqui. Então, nós estamos fazendo R2 interseção com R3, ok? Os y, novamente, são iguais. Então, a gente fica com 2/3 de x menos 2 igual a 6x menos 2. Olha, então, menos 2 de cada lado zerou, certo? Então, para 2/3 de x ser igual a 6x, a única condição é que o x seja 0. E se o x for 0, quanto vai ser o y? 6 vezes 0 menos 2. Então, o y é menos 2. Então, o ponto tem coordenadas 0 e menos 2, ok? Então, nós achamos os pontos A, B e C, ok? Vou voltar no gráfico aqui rapidamente, só para você ver que realmente era isso que estava lá. Você pode, então, observar que o ponto A, 0 e menos 2, o B, 3 e 0, e o C, 1 e 4. Independentemente da sua nomenclatura, as interseções passam, então, pelos pontos 0 e menos 2, 3, 0 e 1 e 4, ok? E aí, agora, então, da onde que sai, né, como é que a gente obteve, vamos até apagar isso aqui, que esta área do triângulo ABC dá 8, ok? Vamos, então, recordar um pouquinho de geometria analítica. Então, o que você precisa recordar? Quando você tem um triângulo ABC, se você tem um triângulo ABC, você tem aqui você tem o seu plano cartesiano, x e y. Você tem um triângulo ABC, ok? Então, sei lá, ABC. Aí você tem as coordenadas dele, certo? O x de A, o y de A, o x de B, o y de B, o x de C, o y de C, ok? O que a gente aprende? A gente aprende que a área desse triângulo é metade do módulo, é em módulo sempre, porque a área é sempre positiva, ok? Desse D, onde D é o determinante, seguinte determinante. É o determinante da matriz que tem coordenadas xa, ya, 1, xb, yb, 1, xc, yc e 1, ok? Então, o que a gente vai utilizar é disso aqui para calcular a área desse triângulo, ok? Isso é equivalente a fazer base vezes altura sobre 2, tá bom? Então, vamos manter aqui o padrão. A gente precisa calcular, então, o determinante, ok? Vou chamar de D o determinante. Esse determinante aqui, ó. Quais são as coordenadas de A, então? 0, menos 2, 1. De B, 3, 0, 1. C, 1, 4, 1. Determinante de ordem 3 por 3. Você tem a opção de repetir as duas primeiras colunas. Aí, da esquerda para a direita, de cima para baixo é positivo, de baixo para cima fica negativo, ok? Eu vou usar uma regrinha que facilita muito a nossa vida, tá bom? É só lembrar o seguinte, olha só. Eu vou fazer, então, 0 vezes 0 vezes 1. Zerou, ok? Vamos usar aqui, sei lá, o amarelo. 1 vezes menos 2, aí eu tenho que buscar quem sobrou aqui. Eu peguei 2, eu pego 1. Então, o último. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Menos 2. 1, aí eu pego esses dois. 3 vezes 4. Então, 1 vezes 3 vezes 4, mais 12. Agora é onde você põe o sinal, então, de negativo, vou até deixar menos, ok?
abrir e fechar aqui. Usar o azul, por exemplo. Então, eu vou ficar com 1 vezes 0 vezes 0. Então, 0. Agora eu vou pegar 2 e pego o último. Então, 4 vezes 1. Opa, vamos por outra cor. Ainda tenho cores aqui, né? 4 vezes 1 vezes 0. Então, 0. E aqui, por exemplo, mudar uma cor. Qual cor que a gente não usou? Vou pôr aqui o roxo, por exemplo. Rosa, não sei que cor que tem aqui. Aí faltou quem? 1. Ok? E quem que tem 2 aqui? 3 vezes 2. Né? Então, 1 vezes 3, 3 vezes menos 2, menos 6. Ok? Então, agora, se eu fizer a conta, menos 12 mais 2, 10. Menos 6. Então, mais 6. 16. Como é que é a área, então? A área é metade do módulo desse determinante. A gente toma em módulo porque, observe, eu faço o teste. Se você tivesse mudado uma dessas linhas, não duas, né? Uma. Se fosse 3 e 0 aqui na frente, o seu determinante ia dar menos 16. Você trocou uma linha e inverte a ordem determinante. A ordem não, perdão, inverte o sinal. Ia dar menos 16, mas em módulo daria 16, ok? Então, é metade do módulo de 16, que é metade de 16, certo? E metade de 16 é 8. 8 unidades de área, é o que a gente tinha apresentado lá no nosso GeoGebra, tá bom? E se você voltar isso aqui, então, no gabarito, isso dá, portanto, o item de 8, certo? 8 unidades de área. Uma questão assim, na verdade, não é trabalhosa, é uma questão simples, só tinha que ter um pouquinho de paciência, achar as equações da reta e depois, por último, fazer interseções entre as retas. Eu nem fiz o gráfico aqui porque eu usei do GeoGebra para tentar encurtar um pouquinho o tamanho do vídeo, mas fazer gráficos de retas são simples. Você atribui dois valores, sei lá, x igual a 0, x igual a 1, montar os gráficos das retas e tirar as interseções, tá bom? Aqui uma observação sobre determinante. Se você não gosta desse tipo, não há problema em você repetir as duas primeiras colunas e usar aquela regrinha básica, tá bom? Eu só fiz essa para tentar encurtar o vídeo e aproveitar que vocês estão estudando para vestibulares mais concorridos como esse, certamente estão familiarizados com um pouco mais de matemática e não devem ter dificuldade para entender essas contas, tá bom? Mais do que entender conta em exercícios grandes como esse, mais complexos, é entender as ideias, as soluções, tá bom? As contas é importante que você sempre refaça e tire suas conclusões, tire suas dúvidas, tá bom? Se você tiver qualquer sugestão, qualquer comentário, eu vou pedir que você, então, deixe aqui nos comentários aqui no vídeo, tá bom? Se tiver alguma sugestão de questão ou de vestibular, assim como o nosso ouvinte Daniel deixou, manda também a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente tenta ajudar vocês na medida do possível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o like aí no vídeo, ajude o canal compartilhando o vídeo. E é isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.